Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por gentileza, em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 6 a 12. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Um livro antes do Evangelho de Mateus, se ficar mais fácil. Malaquias, capítulo 3, versículos 6 ao 12. E, irmãos, nós vamos falar hoje a respeito desse texto que é tão conhecido aí nos momentos de ofertório, né? Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E eu quero, antes da gente ler o texto, eu quero iniciar falando que o fato de haver exageros de algumas partes, de alguns cristãos ou igrejas a respeito desse tema, não significa que a gente não deva falar sobre isso. Muito pelo contrário. A gente precisa falar. É necessário falar para que haja esclarecimento sobre o assunto. Inclusive porque o próprio Jesus, se a gente observar nas Escrituras, ele falou muito sobre isso. Sobre bens, sobre riquezas, sobre dinheiro, né? Então nós precisamos falar sobre isso à luz das Escrituras. E entre várias coisas, o Senhor Jesus, eu peço que você se atenha aqui comigo, por favor, para não perder nenhum momento daqui. O Senhor Jesus, ele falou que nós devemos, por exemplo, fazer orçamentos e planejamentos para a gente fazer alguma coisa. O Senhor Jesus falou que nós devemos ser honestos, que nós devemos ajudar os pobres e necessitados, que nós não devemos confiar no dinheiro, e sim nele mesmo, que é a fonte de todas as coisas. E ele falou ainda, talvez não com essas palavras exatamente, mas ele falou que as riquezas materiais, elas são um teste. Elas são um teste para que ele possa nos confiar as verdadeiras riquezas. E você pode ler isso lá em Lucas 16, verso 11, depois com mais calma. Então, irmãos, falar sobre dízimos e ofertas, sobre finanças, sobre dinheiro, é sim um assunto espiritual. Tenha bem isso na sua mente antes da gente ler a palavra, tá? E a título de curiosidade, em quase 2 anos que eu estou aqui, essa é a primeira vez que eu vou pregar sobre esse tema. Então, aos visitantes de hoje, que nos agraciam aí com a sua presença hoje, eu peço que não fiquem constrangidos, tá? Porque esse é um assunto espiritual e esse é um assunto que faz parte da vida comum da igreja, né? Que precisa ser trabalhado assim como tantas outras questões, tá bom? Então eu peço, aliás, por gentileza, que você me acompanhe lá em Malaquias 3, versos 6 ao 12, está sendo projetado ali também. Tá? O texto fala o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Por fim, versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui para, depois de ministrar a Ti com as nossas canções, com as nossas ofertas, com as nossas orações, estamos aqui para ser ministrados pela Tua palavra. E isso só é possível através da ação do Teu Espírito Santo, que vivifica essa palavra. Porque se não for isso, não for a ação do Teu Espírito Santo, essas palavras vão ser apenas letras impressas no papel. Vai ser uma letra morta. Porque a letra mata, mas é o Teu Espírito quem vivifica. E que o Teu Espírito Santo vivifique esta escritura, este trecho da palavra do Senhor, de forma a gerar frutos em nós, a gerar vida em nós, a gerar uma mudança de mente em cada um de nós, em mim e nos meus irmãos. Me ajuda nesta hora, eu preciso do Senhor
completamente para compartilhar essa palavra. A minha dependência está nesse momento 100% nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro, eu agradeço e peço, fala com cada um de nós, porque nós, teus servos, estamos te ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de sempre trazer o contexto do texto que a gente lê. Então, brevemente, eu vou passar aqui pelo contexto histórico do que estava acontecendo aqui nesse texto, tá bom? Malaquias, ele viveu cerca de 100 anos depois que os hebreus voltaram do exílio babilônico, né? Então, voltaram para Jerusalém. E quando isso aconteceu, eles passaram todo aquele tempo ali sendo escravos. O povo voltou para sua terra natal cheio de esperança, querendo reconstruir o templo que havia sido destruído, querendo reconstruir a sua vida, as suas lavouras, as suas casas que estavam destruídas. E eles ansiavam por ver as promessas de Deus se cumprindo na vida deles, conforme os profetas haviam falado antes deles. Inclusive sobre a vinda do Messias. Eles ansiavam por isso. Só que o fato é que as coisas não estavam bem. As coisas não estavam bem porque, apesar de terem, ao longo do tempo, reconstruído o templo, eles reconstruíram as suas casas, eles foram refazendo as suas vidas comuns. Mesmo assim, aquele povo foi mais infiel, tão ou mais infiel, ou tão e mais corrupto do que aqueles que haviam vindo antes deles. Então isso mostra para nós, já num primeiro momento, que mesmo depois de sofrerem tanto no exílio, mesmo depois de ver as suas casas assoladas, depois de ver o templo destruído, depois de verem os seus filhos e as suas esposas sendo levados como escravos para a Babilônia, eles ainda estavam com o coração endurecido para reconhecer a Deus como o único Senhor e para serem fiéis a Ele. E o texto de Malaquias 3, que nós lemos aqui agora, versos 6 a 12, ele denuncia essa infidelidade do povo a Deus, nessa questão específica da entrega dos dízimos e ofertas, para o sustento da casa de Deus. Então, basicamente, assim, irmão João, me perdoe, eu só pincelei por cima ali o contexto, mas basicamente era isso que estava acontecendo. Eu não vou me aprofundar nisso, mas o contexto básico era esse, do que estava acontecendo aqui. E eu quero pensar aqui com os irmãos, ainda um pouco sobre o contexto lá da época, na economia. Porque nos tempos bíblicos, a economia era baseada principalmente em agricultura, em pecuária, né, criação de animais. Né? Muitos personagens bíblicos eram pastores, eles criavam animais. Né? E eles trabalhavam para a sua própria subsistência e para comercializar, para vender os seus produtos, fruto do seu trabalho. Então acabava que muitas vezes a moeda de troca das negociações deles era justamente o produto da lavoura, o produto dos rebanhos. Né? Quem aqui nunca ouviu falar ou nunca presenciou, vai pagar tal coisa com a galinha, com o leitãozinho, né? Isso era mais comum antigamente, né? Na época, no contexto agrícola mesmo, né? Então muitas vezes era isso que acontecia. E é por isso que nós lemos em várias passagens do Antigo Testamento que deveria ser entregue ao Senhor o dízimo das colheitas e dos rebanhos. Porque esse era o fruto do trabalho deles. Essa era com o que eles negociavam. Só que hoje a nossa sociedade, obviamente, na cidade grande, digamos, aqui é diferente, né? A gente trabalha, não só na cidade grande, até, né? Enfim, mas a gente trabalha e recebe o nosso salário em moeda corrente, né? O real, hoje, né? E dito isso, explicado um pouco mais esse contexto, eu quero diferenciar aqui dízimo de oferta, porque o texto nos fala a respeito disso de forma clara, né? Dízimo e oferta. Dízimo, a palavra em si, ela significa literalmente 10ª parte, 1/10 ou 10%. Então é 10% de toda a renda, nem mais nem menos, 10%, dízimo. Já a oferta, ela é uma quantia sem valor ou sem porcentagem definidos. Ela é uma quantia entregue esporadicamente, de forma pontual, como expressão de generosidade. E sendo mais de 10% ou menos de 10%, é oferta. Porque 10% é dízimo, 10ª parte. Certo? Muito bem. Só que é importante a gente entender aqui, meus irmãos, que Deus ele não reage apenas ao dízimo e à oferta. Não apenas a isso, mas ele reage também ao dizimista e ao ofertante.
aquele que entrega. Eu quero pensar hoje com você sobre isso, lembrando primeiramente de Caim e Abel. Uma história bem conhecida, né? Abel, quando ele se achegou diante do Senhor, ele entregou as primícias. Quer dizer, as melhores partes do rebanho. Ele era um pastor. Então ele pegou o melhor que ele tinha no rebanho dele e entregou o melhor. Aquilo que saiu primeiro, o mais puro. E Deus se agrada dele e da sua oferta. E Caim, por outro lado, ele pega ali, a Escritura fala que ele pega alguns produtos da terra no fim de uns tempos. Marca esse termo, né? No fim de uns tempos. Isso a gente pode ler em Gênesis 4:3. Se puder projetar ali para mim, enquanto eu vou dando sequência, por favor. Gênesis 4:3. Ele pegou alguns produtos da terra no fim de uns tempos, né? Ao cabo de dias, quando se encerrou um período de dias. E, quer dizer, ele deixou Deus para o final. Esperou passar o período de dias e pegou alguma coisinha lá que sobrou e foi oferecer para Deus. Ele usufruiu do fruto do trabalho dele, e quando ele depois de se regalar, depois de aproveitar o que ele tinha para aproveitar, ele se dá conta que sobrou alguma coisinha lá, uns penquinhos de banana ali, né? Uns maçãzinhas ali na cesta. E ele se dá conta disso e ele fala, não, então eu vou ofertar. Ele resolve entregar para Deus. E o Senhor rejeita a ele sua oferta. Então ele foi alertado que havia procedido de forma errada, que ele havia pecado. Porque ele fica carrancudo, né? Quando ele vê que ele é rejeitado, o irmão dele é aceito, gera inveja e ele fica carrancudo. O semblante dele cai. E o Senhor pergunta, por que você está bravo? Por que você está carrancudo? Se procederes bem, não serás aceito? Então Deus reage também àquele que entrega. A forma como é entregue. É muito importante isso, marca isso. É muito importante a forma com que nós entregamos o dízimo e a oferta. Aí eu quero perguntar, vou perguntar para os maridos aí presentes. Ó, vou colocar nós no fogo aí. Faz diferença a gente dar uma flor bonita ou uma flor murcha para a esposa? Ué, não é tudo flor? É flor. Ué, pegar uma rosa vermelha bonita na floricultura e pegar uma rosa murcha, não é flor? Mesma coisa. O problema não é o estado da flor em si, mas é a mensagem passada com isso. Estão entendendo onde eu quero chegar? Marcos 12, versículos 41 e 44, você não precisa abrir, mas fala sobre a oferta da viúva pobre. E Jesus, se a gente for ler ali, Jesus observava como as pessoas lançavam o dinheiro no gasofilácio. Ele observava a maneira, fala ali que Jesus assentado, observando a maneira como as pessoas lançavam dinheiro. E muitos ricos deitavam altas quantias. Jesus não estava observando necessariamente, apesar do texto nos trazer isso, ele não observava a quantia, mas ele observava a maneira. Se a gente for ler lá, a maneira, a forma, como as pessoas entregavam. E nós lemos Malaquias 3, né? Se nós lermos Malaquias 1, volta um pouquinho ali comigo no texto, por favor. Malaquias 1, versículo 10. O texto fala assim, na primeira advertência, primeira ou segunda, se não me engano ali, a advertência do Senhor sobre o povo. Malaquias 1:10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis à toa fogo no meu altar. Não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Oferta de qualquer jeito, o que o Senhor está falando aqui seria melhor que vocês fechassem a porta e não houvesse culto ali para o povo, né? É isso que ele está falando. Deus está dizendo aqui, para o povo, se vocês não vão me dar o que eu quero, que é honra, que é glória, que é louvor, que é fidelidade, não precisa dar mais nada, que é a oferta. Não precisa.
E aí a gente vê que realmente o interesse de Deus não é na oferta, no objeto da oferta. Tanto é que aqui ele recusa. Ele recusa porque o povo está fazendo de qualquer jeito. De qualquer maneira. Se ele quisesse realmente o produto, a oferta em si, o que estava sendo lançado diante dele, ele não teria recusado, ele não ia se importar da forma como foi entregue. Então não é a quantia, não é o material em si, não é o dinheiro. É a forma como é entregue, é a fidelidade, é a honra, é a glória. Se nós praticamos isso ou não, essa é a grande questão. Irmão, Deus quer a honra do nosso coração e não o dinheiro que a gente tem na conta. Só que além do conceito de dízimo e oferta que eu trouxe há pouco, tem uma diferença que eu quero deixar muito clara aqui, porque, na verdade, talvez isso choque algumas pessoas, mas nós não damos dízimo. Ninguém aqui dá dízimo. Eu não dou dízimo. Eu devolvo. Nós devolvemos. Nós devolvemos o dízimo porque ele não é nosso. Ele não é nosso. Ele é de Deus. Nós só podemos dar alguma coisa para alguém daquilo que é nosso. Isso é oferta. Vou pegar esse objeto aqui e vou dar para o Felipe. Que é meu. Eu posso fazer isso, é meu. Isso é oferta. Agora, eu não posso dar daquilo que não é meu, daquilo que é de outro. Eu não posso dar daquilo que é de Deus. Não, irmão, vamos pegar o irmão. Estou pegando o senhor hoje já. O irmão João, pastor, vou emprestar essa Bíblia vermelha para o senhor, uma semana para o senhor estudar lá. Poxa, que legal, deve ter muita anotação ali. Aí eu pego a Bíblia, durante essa semana eu vou lá e dou a Bíblia de presente para o Gabriel. Não faz o menor sentido, né? Não faz sentido. E com isso, então, eu acho que começa a ficar mais claro o que o texto de Malaquias está nos dizendo. Porque presta bem atenção nisso, se o dízimo não é nosso, é de Deus. E consequentemente, se nós não podemos dar para alguém aquilo que não é nosso, então logo, não devolver o dízimo a Deus, não devolver aquilo para o seu dono de direito, reter o dízimo, é apropriação indébita. Sabe o que é apropriação indébita? Roubo. É roubo. Apropriação indébita é um nome jurídico bonito. Eu não vou entrar nessa seara de definir o que é a diferença, né? Enfim, mas é um nome bonito para roubo. E nós, eu e você, e eu estou incluso, eu sempre gosto de repetir, quem está falando é o primeiro que recebe a palavra. Não é para apontar o dedo, é primeiro para quem está aqui. Tá? Nós fazemos da mesma forma com Deus, quando nós entramos na igreja e não devolvemos o dízimo a Ele. Nossa, pastor, mas pra que pegar tão pesado assim? Nossa, tá grosso hoje. Palavra pesada. Não dormiu bem à noite? Irmãos, nós precisamos entender que com Deus não tem meio termo. Deus não passa pano. Deus não fica em cima do muro. Deus não alivia quando precisa ser duro com a gente. E não sou eu que estou falando isso. Isso está aí na tua Bíblia, no tanto que você carrega, embaixo do braço, está no teu aplicativo que você tem no teu celular, está na Bíblia. Eu só li.
Ele mesmo está falando na palavra, através do seu profeta Malaquias, que aquele que retém o dízimo e a oferta está roubando de Deus. Nós acabamos de ler aqui, em que me roubais? Nos dízimos e ofertas, aqui ó, Malaquias 3:8, confere aí. E na verdade, meus irmãos, pode falar, pastor, mas que palavra pesada, mas na verdade, irmãos, nós precisamos agradecer a Deus porque Ele está nos falando isso hoje. Nós precisamos agradecer porque se Ele está nos falando isso, se Ele está nos corrigindo, é porque realmente Ele nos enxerga como filhos dEle. E qual filho que não corrige o seu... Qual pai que não corrige o seu filho? Volta e meia eu tenho que dar uns pega lá no Felipe porque ele passa da conta. É meu filho, eu tenho que corrigir. Com Deus é a mesma coisa, Ele com a gente. E a gente não entende na hora da disciplina. Quando eu corrijo o Felipe, quando precisa, ele chora, ele esperneia, ele grita. Ele não entende. Mas eu sei o que é melhor para ele. E Deus sabe o que é melhor para nós quando Ele nos corrige. Embora a gente não entenda. Embora a gente haja igual o Felipe. A gente esperneia, a gente chora, a gente grita. Glória a Deus, porque Ele mesmo faz a ferida quando Ele corrige, mas Ele mesmo fecha e cura essa ferida. Agora pensa aqui comigo num outro aspecto, porque eu quero pensar com vocês, ligando com tudo isso, sobre a parceria de Deus com o ser humano. Pensa comigo, Deus precisava de pessoas para fazer as suas obras? Precisava? Não. Deus precisava de Moisés? Não. Deus precisava de Josué? Não. Deus precisava de Gideão? Precisava dos 12 apóstolos, do Simão, aquele cara difícil de lidar? Deus precisava? Não. Mas Ele escolheu agir em parceria com o ser humano. Ele escolheu agir em parceria comigo e com você. Deus precisava plantar a árvore da vida no jardim do Éden? Não. O que Ele precisava era da fidelidade de Adão. Deus precisava do sacrifício de Isaac? Não. Ele precisava da obediência e da fidelidade de Abraão. Aleluia. Deus precisa do nosso dinheiro, do meu dinheiro, do que eu tenho lá na minha conta? Não. Nem do teu. Ele não precisa do objeto da oferta. Do objeto da... Não precisa. O que Ele precisa é da nossa obediência, da nossa fidelidade. Porque Ele mesmo é o dono do ouro e da prata. E Atos 17, 25, você não precisa abrir, mas esse texto nos fala, Atos 17, 25, que Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Salmo 116, 12 fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não tem como eu retribuir. Como é que eu vou retribuir aquilo que está simbolizado nessa mesa aqui? É impossível. Eu posso dar 1 milhão de oferta. Glória a Deus, né? Eu posso dar 1 milhão de oferta. Não chega nem aos pés. Porque lá na Nova Jerusalém as ruas são de ouro. Tem tão pouco valor que é para ficar debaixo do pé. Deus não precisa disso. Deus não precisa. Eu ouvi uma frase essa semana que Deus não precisa do nosso admirável desempenho para fazer a obra dele. Nosso admirável desempenho, né? Ele não precisa. Mas novamente, Ele escolheu agir em parceria com o ser humano. E quando Ele faz isso, o Senhor estabelece o dízimo e as ofertas, para dizer que Ele não precisa viver de esmolas. Não precisa. Porque Ele de fato institui isso, a forma legítima da igreja ser sustentada, através de dízimos e ofertas. Os dízimos e ofertas são o fruto da honra que nós damos a Deus.
Só que o texto apresenta essa acusação de que, da parte de Deus, de que o povo roubava nos dízimos e ofertas, né? Mas eu falei que não ia entrar muito nessa parte, mas eu quero apenas pincelar uma diferença entre roubar e furtar, né? Não no âmbito jurídico, claro, mas basicamente, roubar, se nós puxarmos na própria escritura, ela vem do grego kleptes, daí que vem kleptomaníaco, né? Kleptomaníaco, palavra usada para Judas Iscariotes, que tirava da bolsa das ofertas, né? Kleptes. Judas era ladrão, kleptes. E tem outra palavra para roubar também, aí a gente já chega na diferença logo em seguida, que é lestes. Lestes é usada para Barrabás, aquele assaltante que foi solto em lugar de Jesus por ordem de Pilatos. Só que Barrabás era um assaltante, era um ladrão que agia à mão armada, né? E para a gente entender um pouco isso, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, certo? E o Novo Testamento em grego. E existe uma versão da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento, traduzida para o grego, que é a Septuaginta. Né? E nessa tradução do Antigo Testamento para grego, né, esse texto de Malaquias 3 que nós lemos, né, roubará o homem a Deus, em que roubais? Né? Essa palavra traduzida para o grego foi lestes. Porque o que acontece? O kleptes é roubar sem ninguém ver. É o que Judas fazia. Ele ia lá, pegava. Lestes é o que Barrabás fazia, ameaçar, mão armada. Só que a palavra traduzida aqui em Malaquias 3, roubará o homem a Deus, é lestes. É a mesma palavra para se referir ao que Barrabás fazia. Uma forma de roubo mediante força. Irmãos, reter o dízimo é tomar de Deus a força. Tomar de Deus aquilo que não é nosso. E aquele que faz isso não vai responder para o pastor, não vai responder para o conselho, não vai responder para a diaconia, vai responder para Deus. Porque está pegando que é de Deus. A força. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Romanos 11:36 fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso que o texto nos fala, né? Tudo é de Deus. Dele, por meio dele e para ele. Vem dele, age aqui por meio dele e volta para ele. Um processo, né? Tudo é de Deus. Só que ele nos permite ficar com 90% do que ele nos dá para suprir a nossa necessidade. Veja que bênção. Veja que bênção. Ele exige apenas que 10% seja devolvido para manter a casa dele. A gente fica com 90%. Ele exige 10% de volta do que é dele. Ele exige, ele não pede, ele exige, ele ordena. Não é um negócio que eu tenho que, ai meu Deus, é meu, vou ter que dar, né? Não é dar, é devolver. É devolver. Como forma de obediência e fidelidade da nossa parte. Nós somos abençoados em ser mordomos de 90%. Nós administramos 90% do que Ele nos dá. Daquilo que é dele mesmo. E tenha certeza disso, que 90% debaixo da bênção de Deus é bem melhor do que 100% sob a maldição de Deus. Isso você pode ter certeza. Essa palavra precisa nos inspirar muito temor, irmãos. Abre lá comigo, por favor, no livro do profeta Ageu. São 2 livros antes de Malaquias. Volta um pouquinho ali que você já vai encontrar. Ageu. Se puder projetar ali também, por favor, no capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Versículos 2 ao 11. A
a partir do verso 2, Ageu capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. São as palavras do povo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, versículo 9, esperastes o muito, e eis que veio ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ageu estava passando mais ou menos a mesma situação de Malaquias aqui, né? Mais ou menos os mesmos problemas. Não era novidade, né? Esse tipo de problema. Ageu alerta ao povo que enquanto cada um corre atrás dos seus próprios interesses, a casa do Senhor, o templo, estava abandonado. Estava ao Deus dará, como a gente diz, né? O povo deixou de dizimar e ofertar para que o templo do Senhor pudesse ser mantido e conservado. Enquanto cada um deles ali, a casa de todo mundo estava impecável. Era porcelanato na sala, no quarto, era móveis planejados aqui e acolá. Era teto retrátil, era portão eletrônico, tudo do bom e do melhor. E a casa de Deus? Como é que estava? E será que muitos de nós não estamos agindo igual a esse povo? Correndo atrás das próprias preocupações e interesses? E a gente precisa fazer isso, só que o problema é colocar isso acima dos interesses de Deus. Será que a gente não está fazendo isso? Colocando nossa própria preocupação acima dos interesses de Deus? E esquecendo de cumprir o mandamento e o dever de manter a casa do Senhor através dos dízimos e ofertas? Daí vem alguém e fala: mas pastor, veja bem. Quando começa com veja bem, já... Veja bem, pastor, você não entende. Eu não sou dizimista, pastor, porque lá em casa é apertado. Não sobra para dar o dízimo, pastor. Seja mais maleável, pastor. Meu irmão, primeiro que não sou eu, você tem que lidar com Deus. Dízimo, irmão, não é sobra. Dízimo é primícia. Amém. Dízimo tem que ser o primeiro. Quem espera sobrar para ser dizimista, muito provavelmente nunca vai ser. Sabia disso? Porque o próprio Deus não deixa sobrar. E nós acabamos de ler isso aqui em Ageu capítulo 1. Porque o salário, pouco que a gente consegue adquirir, é como se a gente guardasse num saco furado. Porque quando a gente prioriza os nossos interesses acima dos interesses de Deus, a gente está deixando de glorificá-lo e dando mais importância ao dinheiro. Só que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então ele, quando vê que nós estamos priorizando o dinheiro, glorificando o dinheiro, ele mesmo não deixa sobrar, porque a gente acaba guardando o nosso dinheiro num saco furado. E naquele episódio que eu falei há pouco da oferta da viúva pobre, os ricos eles davam grande quantias do que sobrava.
né? Eles deitavam grandes quantias daquilo que sobejava, né? Quer dizer, eles faziam igual a Caim. Igual a Caim. Ele olha para trás assim e fala, vai lá na conta do Nubank, né? Sobrou? Opa, sobrou uma quirerinha aqui esse mês. Vou ofertar. E isso que aqueles ricos de Marcos 12, né, nessa ocasião aqui, eles conseguiram a façanha de fazer sobrar. Para eles sobrava, né, um pouquinho ali no final do mês, para poder ofertar. E a gente? Será que pelo menos isso a gente tem conseguido fazer sobrar alguma coisa para ofertar para Deus? Só que se tem sobrado, eu não vou dizer que a gente pode dar glória a Deus por isso, porque o grande problema é que Deus não está interessado nas nossas sobras. Vamos volta comigo ali para Malaquias 3, por favor. Nós lemos o versículo 11, né? Malaquias 3:11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Era uma economia agrícola naquela época, como eu falei há pouco. Então o que Deus estava falando aqui era que quem dizimasse no templo, ele não ia permitir que o gafanhoto devorador fosse atacar suas lavouras. Ele faria com que as árvores dessem frutos. Então, vamos espelhar o negócio, né? O contrário também é verdadeiro. Aquele que é fiel, ele guarda os campos agrícolas do devorador e faz com que haja frutos, né? E o contrário, aquele que é infiel, o gafanhoto devorador vai lá. O Senhor faz tornar em seca. É isso. É isso. E é da mesma forma hoje. O que nós retemos, quer dizer, o dízimo, o devorador vem e come. Nós não entregamos o dízimo e a gente acaba gastando com outra coisa e no final a conta não fecha. Só eu que pelo menos uma vez na vida já passei. Eu acho que sim, né? Acho que é primeiro para mim, então eu acho que deve ser. Que Deus tenha misericórdia de mim e de nós. A fidelidade a Deus, ela vai fechar a boca do devorador, porque isso é promessa dele. Não é um achismo, é promessa. Nós lemos aqui: repreenderei o devorador por vossa causa, daqueles que trazem os dízimos e ofertas. Mas a infidelidade a Deus faz com que esse mesmo devorador destrua o nosso fruto do nosso trabalho. E ainda que, irmão, pensa comigo, ó, não devolver o dízimo, a gente está fazendo igual a Esaú, sabia? Lembra Esaú e Jacó? A gente está fazendo igual a ele, a gente está trocando os benefícios de filho que ele tinha por direito, né? E a gente está trocando por um prato de lentilhas, um prato de uma comida qualquer feita pelo irmão dele, o enganador. Ele trocou a vida de filho amado por algo sem valor. Reter o dízimo é trocar a dependência de Deus, como nosso Pai, por algo tão sem valor como dinheiro. E a Bíblia fala, né? A gente se orgulha como presbiterianos, né? Reformados, e a gente tem que ter a nossa identidade mesmo, mas a gente se orgulha muito de lembrar de Lutero, né? O justo viverá pela fé, né? A fé é crer naquilo que não se vê, a fé sem obras é morta, tudo falando sobre fé, né? Quer dizer, se a gente vive pela fé naquilo que a gente não vê, porque a fé é justamente isso, a nossa fé precisa então de atitudes práticas. Do contrário, ela está morta. Dar o dízimo é um ato de fé. E é fato que Deus vai abrir a janela do céu sobre os que trazem o dízimo à casa do tesouro. Não porque Deus deve algo para nós. Me acompanha nisso. Deus não deve nada para nós. Mas a palavra garante isso.
E a palavra é verdadeira. Deus não se contradiz. Pensar que eu vou dar o dízimo e vai faltar dinheiro para o resto do mês é não crer no poder de Deus. É dizer que Deus é limitado e está sujeito às circunstâncias. Agora, se você está sem medo, aliás, se você está com medo, melhor dizendo, né? Eu li errado ali. Se você está sem confiança, puxa, mas se eu... lá em casa é difícil, pastor, você nunca foi lá em casa, você não sabe como é que é as minhas finanças. Se eu der o dízimo, não vai dar certo. Sabe o que você faz? Faz uma prova com Deus. Faz uma prova com Deus. Não é tentar a Deus. Veja a diferença, por favor. Não vai fazer nenhuma loucura aí, pelo amor de Deus. Mas coloca Deus à prova, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Faz um teste com Deus. Você acha que Ele vai prometer uma coisa que Ele não tem poder para cumprir? Deus vai te enganar? O Senhor falou. Esse não é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo. Não quer dizer que nós não passaremos por dificuldades, das mais diversas. Mas Ele promete que quando nós honrarmos, Ele vai nos honrar. Não porque Ele nos deve algo, mas porque Ele promete, Ele nos ama. E a gente tem, irmãos, orado, pedido a Deus que renove e restaure a nossa igreja local, agora, né? Pedindo que venham mais pessoas, que Deus transforme as finanças da igreja, e nós temos que continuar orando por isso. E Ele já tem respondido às orações, sabe por quê? Além das mudanças, né, visíveis que nós temos procurado fazer aos poucos, porque a gente está aqui, eu e você. Nós somos respostas de oração, todos nós aqui. Somos resposta de oração sobre esse ministério. Porque Ele tem uma parceria. Ele trabalha em parceria com a gente. Ele colocou cada um de nós aqui para suprir as necessidades da casa dele. Agora, quando a gente não corresponde a isso, quando a gente não devolve o dízimo à casa de Deus para o sustento dela, sinceramente a gente está prestando um desserviço para o reino de Deus. A gente está prestando um desserviço para a IPE Ebenezer, que é o reino de Deus aqui nesse local. Clamar a Deus por provisão financeira para a igreja, mas não se movimentar e não colocar a mão no bolso, por amor, por generosidade, por fidelidade a Deus para que haja o sustento, a gente está sendo não membros da igreja, arcando com as responsabilidades de membros, mas nós estamos sendo usuários da igreja. Bem, aqui, né, a gente usa a estrutura e tal, poxa, que muito bacana, o violão estava meio desafinado, mas tem um violão pelo menos, graças a Deus por isso. A gente vem aqui, usufrui da estrutura e vai embora. Isso não é ser membro. Até porque nós, presbiterianos que somos, nós somos regidos por normas, né? por diretrizes. E quando nós nos membramos na igreja, nós podemos puxar lá, artigo 19, inciso 3 da Constituição da IPI. São deveres dos membros da igreja sustentar moral e financeiramente a igreja e as suas instituições. Em casa a gente tem luz, tem água, tem gás, tem gasolina, tem isso, aquilo, outro. Na empresa que a gente trabalha tem os móveis, tem o ar-condicionado, tem tudo, que é custo. Aqui também. Para usar esse microfone tem um custo. Para a gente acender as luzes tem um custo. Para a gente usar a salinha das crianças tem um custo. Para a gente ir no banheiro tem um custo. Tem que ter água. A gente está com alarme, né? Graças a Deus faz uns meses. Para arcar com alarme tem um custo. Para a gente chegar e sentir a igreja cheirosa aqui. Eu fico tão feliz quando eu chego, um cheirinho de limpeza. Tem que pagar a diarista. É o mantimento, é a manutenção da casa do Senhor. E a gente tem que pensar, a gente às vezes pensa lá na frente e não pensa aqui, né? Pastor, mas é o seguinte, não tem que conversar com o senhor, pastor. A gente tem que fazer projetos, a gente tem que evangelizar, tem que pregar o evangelho, a gente tem que fazer oficinas, a gente tem que mandar missionário lá para a Índia.
A gente tem que fazer um churrasco, num passeio, numa chácara. Isso tudo, irmãos, é muito bom. É muito bom. É preciso. Só que como que a gente vai fazer isso se a gente não consegue trazer um mantimento para a igreja, um mantimento mensal? Irmãos, eu já quero partir para o encerramento, porque eu acabei me estendendo um pouquinho aqui no horário, mas talvez tenha alguém que seja contra o dízimo. E você está no seu direito. Nós ainda estamos num país livre, né? Nós podemos pensar, acreditar, não tem problema nenhum. Mas normalmente, eu digo para você que quem é contra o dízimo é porque não é dizimista. Parece óbvio? Parece, mas se alguém viu, depois me chama ali e me fala. Mas eu nunca vi um dizimista se arrepender de ser dizimista. Se alguém viu, me chama ali depois, por favor, me conta, que eu nunca vi. Irmão, eu dei o dízimo esse mês, não deu certo. Nunca vi. E se o cidadão ele talvez está mais disposto em argumentar contra o dízimo do que em dizimar, talvez o coração dele está em outro lugar, ao invés de estar em Deus. Não foi por acaso, irmãos, que eu trouxe essa mensagem hoje, em dia de Santa Ceia, porque a Santa Ceia que nós vamos nos servir já em seguida, ela é quando nós celebramos a restauração da nossa comunhão, da nossa aliança com Deus, pelo que aconteceu na cruz. Nós relembramos o sacrifício de Jesus em nosso favor para nós sermos livres de toda dor, de toda enfermidade, de toda maldição. E Jesus hoje ele deseja nos libertar da maldição em que muitos de nós nos encontramos. Que muitos de nós têm vivido porque nós, de repente, estamos pecando contra Deus na área financeira. Jesus deseja hoje ser o único Deus da minha e da tua vida. Só que aí não pode haver espaço para outros deuses. Não pode, ninguém pode servir a dois senhores. Não pode ter espaço para idolatria ao dinheiro. Porque além de roubar, quando nós retemos o dízimo, roubar de Deus, nós estamos dando mais importância para o dinheiro do que para Deus. Nós estamos roubando e idolatrando. Uma coisa só. Pecado plus, 2 em 1. Né? O Senhor Jesus ele deseja ser honrado e glorificado na vida de cada um de nós. Mas enquanto nós estivermos roubando de Deus, a palavra está falando, roubando de Deus nos dízimos e ofertas, a gente vai estar debaixo da maldição do pecado. E nós bem sabemos qual é o salário do pecado. Qual a recompensa para aquele que trabalha para o pecado? É a morte. A bênção da aliança com Deus, ela requer fidelidade. A aliança. Dentro da aliança do casamento, é preciso ter fidelidade. Eu não posso ser infiel e cobrar fidelidade. Na aliança com Deus é a mesma coisa. Nós não podemos querer a bênção da aliança se nós somos infiéis a ela. E veja aqui que em Malaquias 3 a gente leu que o povo ele não assumia o seu pecado. Ele não reconhecia, não, mas em que te roubamos? Não, mas em que precisamos nos voltar para o Senhor? Não, mas em que a gente está se desviando? Coração duro, não reconhece o pecado, não reconhece que se desviou da vontade de Deus e que precisava voltar. Mas hoje, irmãos, em dia de Santa Ceia, para de fato finalizar, nós relembrando a aliança do Senhor conosco através de Jesus Cristo, o Senhor está nos dizendo, presta bem atenção nisso. O Senhor está nos dizendo, se arrependa. Se arrependa. Volte. Volte. Se arrependa. Venha até mim e eu te perdoarei. Venha até mim e eu te perdoarei por ter sido infiel a mim. Eu te perdoarei por ter roubado de mim. Volte.
Se arrependa da tua infidelidade à minha aliança, e eu te lavarei com o sangue de meu Filho Jesus Cristo. Isso é Santa Ceia. Isso é renovação. Isso é restauração. Isso é libertação. Isso é conserto. Para a glória de Deus Pai. Eu quero orar com você mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra até o mais fundo do nosso ser, sondando o nosso coração e a nossa mente. E nós clamamos que esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, venha quebrantar o nosso coração, venha trazer vida para o nosso coração onde está seco, venha renovar a nossa mente, venha mudar a nossa mente, venha transformar o nosso conceito acerca primeiramente da fidelidade ao Senhor, que nos leva a honrarmos ao Senhor, a sermos fiéis na nossa vida financeira. Senhor, a Tua palavra fala, aquele que pecou não peque mais, aquele que furtava não furte mais, não permita que nós continuemos roubando ao Senhor. Eu e os meus irmãos, nós precisamos de mudança, e essa mudança só vem pela ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Nos ajuda, Senhor, que esta palavra venha realmente como uma flecha, de modo a acertar o alvo que o Senhor tem para cada um de nós, para a mudança necessária em cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Glórias a Deus.